Então, hoje, a gente vai falar sobre drenos. Eu falei de sondas, né? Falei da sonda nasogástrica, falei da sonda vesical, e hoje a gente vai falar sobre drenos. Alguém sabe me dizer o que seria um dreno? Quem é que sabe? Quem já ouviu falar ou quem já utilizou um dreno em determinada situação da vida? Temos aqui hoje a Leila, né? A Natália, Maria do Livramento, Bruna Santos e Emanuel. Não conheci o Emanuel. O Matheus. Ou é porque está com outro nome? Então, vamos lá à nossa aula. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem interromper a aula, tá? Fala, ó, professora, tem uma dúvida, tá certo? Então, vamos lá. O dreno, ele é definido como um material colocado no interior de uma ferida ou de uma cavidade, visando permitir a saída de fluidos ou ar que estão ou podem estar ali presentes. Então, quando a gente tem algum corte na pele, essa pele ela vai cicatrizar sem a necessidade desse dreno. Por quê? Porque o objetivo de se fazer um curativo ali naquela área é justamente de retirar, diminuir essas secreções que estão ali na ferida. Então, para diminuir essa secreção, o que é que eu faço? Eu faço todo dia a limpeza, né? A asepsia daquele local. Boa tarde, Estela. Então, eu faço a asepsia daquele local, ou seja, eu faço a limpeza e depois eu vou fazer primeiro eu faço a limpeza com água, né? Água e sabão, água corrente. Depois eu vou utilizar um soro e uma solução antisséptica. Então, esse curativo, ele visa diminuir aquela secreção ali que podem conter bactérias e outros micro-organismos que possam adoecer mais a pele. Então, para isso, eu utilizo um curativo. E dentro, quando for uma cavidade dentro do organismo, a cavidade que é feita a correção, que é retirado, né? Parte dessa para fazer a correção da estrutura, aí eu preciso fazer o curativo lá dentro. Só que eu não vou fazer o curativo do lado de dentro, porque a ferida operatória não está aberta. Então, para isso, é colocado um dreno para fazer a drenagem da secreção que tem ali naquela área que foi feita a cirurgia. E para isso vamos denominar o nome dessas estruturas de drenos, que é definido como um material colocado no interior de uma ferida ou de uma cavidade, visando permitir a saída de fluidos ou ar que estão ou podem estar ali presentes. Então, eu tenho que fazer essa correção, essa limpeza, né, essa retirada da secreção do local. O objetivo dos drenos é de permitir a saída de ar e secreções, como o sangue, o soro, a linfa, fluidos intestinais, evitar infecções profundas nas incisões, já que não dá para ver a quantidade de secreção, né? E pode se acumular bactérias no interior das cavidades. Então, para isso, eu utilizo um dreno. São introduzidos quando existe ou se espera coleção anormal de secreção. Então, tem muito líquido, tem que se drenar. O que é que causa o acúmulo desses líquidos na cavidade?
um meio de cultura. Cultura de quê? Cultura de bactérias que podem aumentar e ali causar infecções naquele local ou no corpo todo. Aumentar a pressão local interfere no fluxo local, comprime áreas adjacentes, causa irritação e necrose tecidual, por exemplo, lá na bile, né? O pus, o suco pancreático e urina. Então, ele pode aumentar a quantidade e pode necrosar o tecido. Então, a escolha é realizada pelo médico. Eu não posso dizer, como profissional da enfermagem, qual é o dreno que eu vou utilizar. Quem vai escolher o dreno é o médico. Então, o médico está ali na cirurgia, ele vai ver a cirurgia, vai classificar o dreno de acordo com a cirurgia. Por quê? Porque ele vai avaliar o tipo de líquido a ser drenado, ele vai ver a cavidade a ser colocada, o dreno, o tempo de duração desse dreno, porque esse dreno não vai ficar ali o resto da cicatrização, não, ele tem um período que ele vai ficar lá e que ele vai precisar ser retirado daquele local. Entrando mais alguém. Boa tarde, Letícia. Então, a localização geralmente é locais que não toleram o acúmulo de líquido. Nós temos aí, por exemplo, uma cirurgia de mama, né? Vai ter que ser colocado um dreno. Uma cirurgia de fígado ou de colecistectomia, que é a retirada da vesícula. Ele está falando. E a Estela? Você levantou a mão, pode falar. Estela? Gente, vocês estão aí mesmo, né? Tá todo mundo mudo. Natália, Leila, Bruna, Estela, Matheus, Maria do Livramento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa Vocês tarde, falem, viu? Estela. Tô aqui ouvindo. Vamos lá. Então, esses locais que não tiveram acúmulo de líquido, né, como regiões vascularizadas, feridas infectadas, são os locais que são favoráveis à colocada de dreno, né, a instalação de um dreno. Regiões que sofreram grande dissecção do tecido superficial. E aí nós temos a classificação desses drenos, né? Então, a gente pode classificar em vários tipos de drenos. Nós temos os drenos laminares, tipo aquele modelo de Penrose, que é um materialzinho de látex. Quando vocês chegarem em fundamentos, vocês vão ter oportunidade de ver esses drenos. Eles variam de tamanho PMG, é um pedacinho assim de látex. O médico faz a cirurgia, aí instala ele e dá uns pontinhos. Bom, professora, o que é que eu vou fazer com esse dreno? Vocês devem estar se perguntando, né? O que é que eu vou fazer com esse dreno? Vocês vão fazer o curativo. Sempre que vocês forem fazer curativos numa ferida operatória, você procura aonde é que está o dreno. O dreno, ele está bem pertinho do local que foi feita a cirurgia. Ali você vai fazer uma pressãozinha para sair aquele pus, porque o objetivo dele é a retirada da secreção de dentro da cirurgia. Aí você vai dar uma pressãozinha para sair aquele pus, e ali você fazer a limpeza e cobrir. Ele fica coberto. Por quê? Porque como fica saindo secreção,
O que acontece é que pode acumular mosca, insetos, né, ali próximo, e ali pode favorecer o acúmulo, né, de larvas. Então, você vai limpar, você vai cobrir, fazer um pequeno curativozinho no local dele, só que você tem que limpar. Quantas vezes você for fazer o curativo, você vai ter que fazer o curativo no dreno. Nós temos os tubos como modelo de... Os tubulares como modelo de Kerr, o de Malacote, o de Nelaton, o de Petzer, o dreno de tórax e Mediastin, que são de material siliconizado, tipo látex emborrachado, nos tamanhos de números pares, que indicam quanto maior o número for o calibre. E nós temos os laminotubulares, que é uma variação feita através da utilização de um dreno laminar, como o Perrose, como um dreno tubular no seu interior. Eu vou mostrar aqui o modelinho de cada um e vou mostrar um vídeo também para vocês. Enquanto a localização, eles podem estar localizados no interior das feridas operatórias, interior de deiscências operatórias, deiscência justamente a abertura da ferida. Então, às vezes, a pessoa é muito obesa, né? Então, ali, no local que faz a cirurgia, ela começa a se abrir. Então, tem que colocar também um dreno para fazer a drenagem da secreção purulenta. No interior de feridas infectadas, no interior de abscesso e no interior de órgãos ocos. Os drenos vão realizar uma forma de comunicação entre órgãos internos e o ambiente. E aí nós temos, como exemplo, a nefrostomia, que é a retirada de algum rim, a gastrostomia, que é a colocação de uma sonda direto no estômago, ou retirada de parte de estômago. Quando vai retirar a parte do estômago, faz a gastrostomia, né, que é a comunicação do estômago com a parte externa. E aí nós temos a colocação de um dreno, né? Esse dreno, ele foi feito justamente na colocação no lugar ali próximo ao estômago, no caso, uma gastrostomia. Os drenos, eles são fixados na pele como linhas de sutura, grampos de fixação e alfinete de fixação. Então, esses drenos, eles funcionam como um corpo estranho. Então, assim, quando tem um corpo estranho na nossa pele, o que é que o corpo começa a fazer? Ele começa a rejeitar. Então, assim, tem o tempo certo de cada dreno. Esse dreno, quando passa determinado tempo que o médico ele falou para fazer, ele vai ser retirado, né? Quando é que ele vai ser retirado? Quando diminuir a secreção. Enquanto sair a secreção de dentro, ele vai ficar ali. Porque o objetivo dele é de extrair essa secreção purulenta ou sanguinolenta que possa aparecer ali naquela cavidade que foi feita a cirurgia. Então, a granulação, ela auxilia na diminuição do risco de saída do dreno, que deve permanecer de 7 a 10 dias. Então, com 10 dias, o dreno tem que ser removido. Claro, não é você chegou 10 dias que você vai dizer, esse dreno hoje está com 10 dias. Não, quem vai prescrever a retirada é o médico. Então, o médico colocou no prontuário e vai dizer, retirar dreno. Aí você vai retirar. Primeiro, para você retirar, você tem que levar uma lâmina de bisturi, ou uma tesoura, ou uma lâmina normal. Vai levar uma luva e um soro e um álcool, que é para retirada do esparadrapo, ou álcool éter, né?
Ali você vai retirar, vai cortar aqueles pontinhos, porque geralmente ele está preso com pontos, ele vai ser pontilhado no local de inserção. E aí, para você retirar, você vai precisar desse material. Então, a saída precoce de um dreno pode causar extravasamento de secreção cáustica no tecido interno e externo. Então, ele também não pode sair por ele mesmo, porque vai ficar a abertura. Imagine que ele vai ter mais ou menos a espessura de uma borracha, de uma sonda, é uma sonda vesical de alívio. Então, ali vai ficar o local aberto. Então, essa saída do dreno, você tem que estar em constante observação para evitar que esse dreno saia. Então, o débito da drenagem pode depender do local de inserção do dreno e de acordo ao procedimento realizado. Então, a diminuição da drenagem por dias ou semanas pode indicar a retirada do dreno. Então, diminuiu a drenagem, já está sendo indicada a retirada, né? Então, somente atenção aos sinais de obstrução. Então, o processo de drenagem ele pode ser natural, pode ser gravitacional e succional. Então, o processo de drenagem natural, ele é realizado através do dreno e sua exterioração com o meio externo. O gravitacional é realizado através de coletores com sistema fechado, que podem ser disponibilizados sempre em altura inferior ao da inserção do dreno. Então, a gente tem o dreno, que pode ser um processo de drenagem natural, que ele é realizado através do dreno do meio interno com o externo. Ali tem um pedacinho de borracha, que é o dreno de Kerr. O dreno de Penrose também é um sistema aberto. E nós temos o sistema fechado. Aquele sistema fechado é quando ele comunica o meio interno com o meio externo através de um tubo. Aí nós temos o dreno de Portovac, que é semelhante a uma bombinha, né? Esse dreno de Portovac, ele vai também se enquadrar nesse dreno de sucção, que é realizado através de coletores com sistema fechado, com capacidade de sucção que deve permanecer na altura da lesão. Então, sempre esses drenos têm que ser, ele vai estar sugando, né? Esse de sucção, ele vai estar puxando a secreção de dentro para fora. Então, o sistema, ele pode ser simples ou pode ser fechado. A escolha depende da necessidade do local da operação, da atividade do paciente e da cavidade de completar a cicatrização. O sistema de drenagem simples, nós podemos classificar aqui o dreno de laminar, tipo Penrose, que pode ficar sobre um curativo oclusivo, fechadinho, né? Como eu disse, tem que fazer o curativo no curativo. Coloca-se um grampo ou alfinete para evitar a movimentação, a atração do dreno. O reposicionamento do dreno é de responsabilidade médica, então, se tiver que tirar ele dali e colocar em outro local, o médico é quem vai fazer isso. E nós temos aí o sistema fechado, que é um sistema que deve estar permeável, deve ser avaliada a drenagem pela sonda ou ao redor dessa sonda, é feita a diminuição súbita da drenagem, como indicação de obstrução. Quando conectada à conexão, a pressão prescrita deve ser mantida constante e realizado pelo médico. Nós temos aí como exemplo de sistema de sucção o Hemovac, o Jackson Pratt, que exerce pressão baixa constante. O aparelho deve estar comprimido completamente para realizar a sucção. São conhecidos como de autossucção. Aí nós temos aí o tipo de drenagem serosa, sanguinolenta. A serosa quando drena a secreção serosa, né?
Nós temos aquele tipo de drenagem que drena secreção sanguinolenta. Nós temos aqueles que drenam secreção purulenta. Quando a gente sabe que a secreção é purulenta, quando ela é amarelada, né, que é o pus. Nós temos o sistema de drenagem de secreção serossanguinolenta, puro sanguinolenta, que vem pus e sangue, seropurulenta, secreção biliosa, que é uma secreção verde, secreção fecaloide, que é secreção com fezes, e assistência geral com dreno, depende do local do dreno, o tipo de drenagem, o tipo de líquido drenado, o volume de líquido drenado, o volume de líquido drenado, o tipo de líquido, a permeabilidade do dreno em 24 horas, da inserção do dreno, a tração do dreno conforme a prescrição médica. E precisamos também fazer a anotação de enfermagem. Então, terminou a limpeza do dreno, nós temos que anotar o local do dreno, o tipo do dreno, o tipo de secreção drenada, o volume, quer dizer, a quantidade que eu encontrei, o tipo de coletor, se executar a mobilização do dreno, descreva quanto e qual item da prescrição médica. E aí nós temos algumas anotações de enfermagem, né? Alguns exemplos. Às 10 horas da manhã, aí é um tipo de anotação. Mantém dreno tipo laminar em quadrante superior direito, com débito sanguinolento em bolsa coletora de 50 ml. Desprezada e trocada a bolsa coletora. Realizada tração do dreno de 2 centímetros, conforme a parte médica, né? O item 10. E proteção de pele, peridreno, com tintura de benjoim. Aí, assinado enfermeira Sandra, e Corém, número tal. Nós temos aí outro tipo de exemplo. 18 horas, mantém dreno tubular tipo Q em quadrante superior direito, com débito bilioso, quer dizer, uma secreção verde, em coletor gravitacional, sistema fechado, desprezado 150 ml, realizado com solução fisiológica em injeção de dreno, de aspecto hiperemiado com discreta algia, quer dizer, discreta dor, em membros, né? Nota 3. Enfermeira Sandra, Corém, número tal. Aí nós temos outro exemplo, 20 horas. Mantém dreno tubular em região de mastectomia esquerda, com secreção sanguinolenta, dreno de sucção, com sistema fechado, débito de 30 ml, assinado enfermeira Sandra, Corém. Grava esse outro áudio que esse Zé não prestou, não. Saiu todo embaçado. Boa tarde. Mais alguém? Agora a gente vai ver alguns cuidados com drenos, tá? Grava outro áudio aí que esse Zé não prestou, não. Um momentinho. Eita, cachorras antipáticas. Segura essas cachorras aí fora. Puxa essa cachorra aí, puxa a pó. Então, vamos lá. Cuidados com drenos de sucção. Qual a finalidade? Então, aí, se você observar, é um dreno que ele está próximo à região do pescoço. Então, como eu falei, o dreno ele é colocado dentro da cavidade, ali vai ser inserido e vai ser fixado através de pontos, né, de suturas.
Então, esse dreno é colocado pelo médico. Aí, se a gente observar, esse dreno, ele está drenando secreção sanguinolenta. Se você observar, está vermelho, né? Então, o dreno de sucção, ele tem a finalidade de escoar o líquido que se forma no local da cirurgia. Então, para evitar que o dreno saia do lugar, ele é fixado à pele com pontos. Então, dependendo do volume drenado, ele será retirado em 7 dias, podendo ficar por mais ou menos tempo, conforme a avaliação da equipe de saúde. Então, chegou 7 dias, o dreno ainda está drenando muita secreção, ele não vai ser retirado com 7 dias. E sim, quando praticamente a secreção que esteja sendo drenada seja mais clara possível. É como se você estivesse colocando um filtro dentro da cavidade e aí ele vai puxar a água. Quanto mais amarela ou sanguinolenta tiver, mais ele vai ser drenado. Então, ele vai ser colocado, esse dreno, até essa secreção vir bem clara. Então, para evitar que ele saia do local, ele é fixado com pontos, né? Com fios de sutura. Então, dependendo do volume drenado, ele será retirado em 7 dias, podendo ficar por mais ou menos tempo, conforme a avaliação da equipe de saúde. Como é que eu vou esvaziar esse dreno, né? Então, esse dreno, ele vai ter um reservatório. Mais alguém? Boa tarde. Então, esse dreno vai ter um reservatório que vai precisar ser esvaziado 3 vezes ao dia. Quando não for possível esvaziar 3 vezes ao dia, pelo menos 2. Tá cedo, minha irmã. Ou de acordo com a necessidade, né? Então, se o dreno lá estiver cheio, ele tem que ser esvaziado. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que esvaziar 2, 3 vezes, sim, e sim de acordo com a necessidade. Nós temos uma bolsa coletora de urina na sondagem vesical. A sondagem, ela está drenando a urina. Na hora que encher aquele saco coletor, eu tenho que esvaziar. Então, se eu drenar 3 vezes por dia e tiver a necessidade... Viu? Se drenar 3 vezes por dia e tiver a necessidade de uma 4ª vez, de uma 5ª vez, eu vou lá treinar, vou lá esvaziar. Então, nos primeiros 2 dias, esvaziar o dreno 3 vezes ao dia. Depois, a quantidade drenada deve ser diminuída e será necessário esvaziá-lo pelo menos 1 vez ao dia. Para realizar este procedimento, siga os seguintes passos. Lave as mãos. O uso de luvas é necessário, caso não seja o paciente que irá manipular o dreno. Então, às vezes a gente ensina até a paciente a esvaziar esse dreno. Lá no saco coletor mesmo de urina, a gente orienta que toda vez que encher, a acompanhante esvazie o saco coletor e anote a quantidade de urina drenada, né? A quantidade de urina que tinha lá dentro. Porque é muito fácil esvaziar. Ela vai abrir lá embaixo, esvaziar na paradeira. Então, depois que esvaziar, ela fecha o saco e aí ele vai ser utilizado de novo. Então, lave as mãos. O uso de luvas é necessário, caso não seja o próprio paciente que irá manipular o dreno. Feche a pinça que existe na extensão. Abra a tampa da sanfona. Esse daí é um dreno de Portovac, que é um dreno semelhante
a sanfona. Então, abra a tampa da sanfona. Retire todo o líquido fazendo movimentos circulares, deixando cair o conteúdo num copo descartável, cuba rim ou comadre, ou direto do copo da medida. Aperte bem a sanfona, retirando todo o ar. Apoie em uma superfície rígida e, mantendo a sanfona comprimida, feche a tampa. Aí, toda vez que você passar lá, nesse paciente, você anota a quantidade que tem. Abra a pinça na extensão do dreno para que o líquido volte a ser aspirado para dentro da sanfona. Não lave o interior da sanfona para evitar a contaminação. Orientar isto para os pacientes que vão para a casa com dreno. Estou impressionada aqui com a eleição, eu, hein? No hospital, se necessário, use soro fisiológico externo. Aspire o líquido aspire o líquido do copo com a seringa. Observe a cor e o volume drenado e anote na folha de controle. Em seguida, descarte o líquido no vaso sanitário. Então, você colocou, descartou num copo, você vai medir, porque você precisa medir. Se bem que esse dreno de Portovac, se você colocar ele de lado, você vai ver que ele tem uma escalazinha de medida. Dá para você medir por hora. Aperte o balãozinho da extensão pelo menos 3 vezes ao dia para evitar o entupimento do dreno por coágulos, porque a gente sabe. Eita, cachorro. Sai daqui. Então, você, principalmente quando for drenar a secreção sanguinolenta, você tem que tomar o cuidado para não entupir esse dreno com coágulo de sangue, visto que o sangue coagula em pouco tempo. E os cuidados gerais para orientar os pacientes. Então, cuidado para não puxar o dreno quando estiver tomando banho, trocando de roupa, sentando ou se movimentando. Use de preferência roupas largas. Fique atento para que a extensão do dreno não fique dobrada, pois isto impede a saída do líquido. Procure observar a quantidade e cor do líquido que se acumula na sanfona, sempre no mesmo horário para poder comparar com o dia anterior. Durante as suas atividades diárias, mantenha a sanfona sempre abaixo do nível de inserção do dreno, para facilitar a saída do líquido. Para isso, prenda a alça da sanfona no cinto ou apoie a sanfona numa superfície mais baixa que o corpo. Ó, então, esse dreno, você pode colocar ele de lado, quer dizer, em pé, e aí ele tem uma escalazinha bem aí, ó. Se você observar, vou até mostrar aqui com o mouse, ó. Bem aqui tem uma medida. Aí, quando você deixa ele assim em pé, tem como você medir esse dreno, porque ele tem uma medida. Então, em relação à escala de cores, observar que com o passar dos dias a quantidade esvaziada será cada vez menor. Por quê? Porque o ideal é que não venha mais secreção quando a gente começar a drenar. Então, secreção vermelha, secreção sanguinolenta. Secreção esbranquiçada, secreção serosa. Secreção amarelada, secreção purulenta. Aí nós temos a secreção branco-amarela, que é purulenta. A secreção serossanguinolenta, que é a secreção branca e vermelha, né?
Olha aí, um amarelo ceroso. Então, observe que, com o passar dos dias, a quantidade esvaziada será cada vez menor e haverá uma mudança na cor do líquido que de vermelho passa para rosado e depois para um amarelo claro. Isso indica que a ferida está cicatrizando normalmente. Problemas que podem acontecer com o dreno. Então, primeiro problema, acumular ar dentro da sanfona. Se isso acontecer, retire todo o ar realizando os mesmos passos do esvaziamento da sanfona, porém sem retirar líquido. Você pode retirar o ar da sanfona sempre que achar necessário. É importante manter a sanfona sem ar, pois a presença deste interrompe a drenagem do líquido. Quando obstruir o dreno, então, isto provoca um acúmulo de líquido no local da cirurgia ou na região da axila, se for cirurgia de mama, que pode ser identificado por inchaço ou saída de líquido, pelo orifício de fixação do dreno ou pela região dos pontos. Neste caso, verifique se há dobras na extensão do dreno, aperte o balãozinho várias vezes e verifique se o fluxo de saída de líquido pelo dreno foi retomada. Caso o sistema permaneça entupido, procure a equipe de saúde. Desconectar parte do sistema de drenagem. Então, caso alguma conexão do sistema de drenagem se solte, proceda da seguinte maneira: lavagem das mãos, limpe as partes que se soltaram com álcool, reconecte em lugar, fixando com esparadrapos. Em seguida, proceda retirando o ar que entrou na sanfona. Se o dreno sair totalmente do local de inserção, lave o local e proteja com uma gaze estéril ou pano limpo e entre em contato com a equipe de saúde assim que possível. Não tente recolocar o dreno. Quem vai dizer se precisa recolocar é o médico. Quando avisar a equipe de saúde? Então, eu vou avisar quando tiver alguma infecção. Então, quando tem febre, é porque tem alguma infecção, principalmente se a febre for a partir de 37,8. Por quê? Porque se tiver febre, é porque tem infecção. E se tem infecção, é porque tem bactérias. Então, sempre que tiver febre, principalmente acima de 37,8, acima de 38, tem que avisar a equipe de saúde. Se perceber sangramento anormal pela incisão ou hematoma que aumente de tamanho, então tem que avisar. Se a drenagem parar subitamente e o líquido começa a se acumular por baixo da pele, é avisar a equipe de saúde. Se os pontos que prendem o dreno se soltarem, ou se o dreno sair do lugar, procure a equipe de saúde. Se a área da pele em volta do dreno ou dos pontos da cirurgia ficar vermelha, úmida ou dolorida, além do habitual, deve ser avisada a equipe de saúde. Se o volume do líquido que sai do dreno aumentar subitamente, ficar com aspecto purulento ou com mau odor, se o braço do lado da cirurgia ficar inchado, tem que avisar a equipe de saúde. Então, nós temos aí essa tabelinha. Se vocês puderem, eu vou ver se dá certo para mandar elas para vocês imprimirem, a maneira que dê para vocês imprimir. Então, anotar assim os dados coletados ao esvaziar o dreno. A data, a hora, o volume que foi utilizado no dreno 1, o volume utilizado no dreno 2,
e a cor e o aspecto no dreno 1. E aí nós temos um teste relâmpago. Como você deve orientar o paciente para desprezar a secreção do dreno em casa? Então, isso aí vai ficar como questão de casa para vocês, tá? A gente discutir na próxima aula. O que deve-se fazer caso o dreno fique obstruído? O que fazer se o dreno sair totalmente do local de inserção? Como deve ser anotado os dados coletados ao esvaziar o dreno? Vou ver se eu passo bem aqui um vídeo para vocês sobre drenagem. Porque ainda tem o dreno de tórax. Bora ver aqui essa drenagem torácica. Para lançar o novo Luna Coragem, fizemos uma campanha diferente. Uma campanha... Vocês estão escutando bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre drenagem torácica, tá? Um assunto bem resumido, tá? Porque é um assunto bem extenso e exige bastante tempo para explicar de uma maneira minuciosa. Alô, vocês estão escutando direitinho? A drenagem torácica. A drenagem torácica nada mais que um procedimento médico, tá? Ele visa manter e restabelecer, tá, a pressão negativa dentro do espaço pleural, que seria um espaço normal, tá? A pressão negativa normal. Por meio dessa técnica, tá, é possível remover líquidos sólidos como fibrina também no espaço abaixo, tá, da pleura no mediastino. Pode ser consequente a traumas, cirurgias, procedimentos cirúrgicos, infecções e outras coisas, tá? O procedimento em si, como é que é feito? É inserido um tubo, né, um tubo rígido, no caso, no local, na região torácica onde foi afetado, tá? Através de uma anestesia local, o médico fazer uma inserção, tá? E depois ele vai vedar na extremidade oposta. Através desse tipo de drenagem, é possível remover esses resíduos sem que retornem para o espaço pleural novamente. Por isso que existe a drenagem com o selo d'água, que é uma caixinha que eu vou mostrar para vocês já adiante, tá? Ela também pode ser conectada numa válvula de vibração. Agora, quais são as principais patologias, né, que é indicado esse tipo de drenagem torácica? A gente pode ver muito em casos de clínica médica, tá? Pacientes que têm derrame pleural. O que é o derrame pleural? É um acúmulo de líquido entre as pleuras visceral e parietal, tá? Que é muito comum em idosos. O pneumotórax, que é o acúmulo ou presença de ar na cavidade pleural, tá? O quilotórax, que é o Boa tarde, Railan. espaço pleural. O empiema pleural, que também podemos dizer o piotórax, que nada mais que seja um acúmulo de pus, tá? Na cavidade pleural. Também podemos dizer que é uma pleurite purulenta. E, por fim, o hidrotórax, que é uma complicação rara, porém consiste num acúmulo, tá, de líquido seroso na cavidade pleural. Então, essas são as patologias que nós mais vemos, né, no caso de clínica médica. Então, podemos ver pacientes com várias idades, mas acomete muito mais idosos, e pessoas que tiveram problemas no caso de arma branca, então, traumatismo. Então, vamos ver bastante tipo de situações como essa. E também, né, apesar de tudo, esse procedimento é um procedimento bem benéfico para esse tipo de coisa,
tem complicações. E quais são as principais complicações? A principal é a hemorragia no local onde foi feita a inserção, a infecção, se ficar muito tempo o paciente com drenagem de tórax e não for feita uma limpeza e asepsia correta, pode levar uma infecção no local, levando para dentro dos órgãos do paciente, tá? O edema pulmonar de expansão, tá? Obstrução do dreno, podendo ocasionar um tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, até um empiema, tá? Lesões de fígado, baço, no diafragma, na aorta, se porventura o médico for fazer uma incisão de drenagem torácica, e perfurar esses órgãos ao redor, né, da pleura, ali onde ele necessita fazer a drenagem, tá? Também pode ocorrer casos de dispneia, hematoma ou seroma subcutâneo, até ansiedade no paciente e tosse também pode ocorrer com pouca frequência. Agora, falando das características da drenagem, né, do dreno em si, é uma coisa interessante para quem não conhece ainda, também não fez estágio na área de clínica médica. Eu vou mostrar para vocês o dreno em si, tá? As partes dele, a característica dele. É importante a gente conhecer, não só pelo fato de nós mesmos mais para frente fazer os cuidados, né, com a limpeza e também da troca do selo d'água. É interessante para o nosso conhecimento entendermos como é que funciona, como é que faz a montagem, né, no caso do dreno, porque é um procedimento médico, o médico vai montar o dreno, nós vamos auxiliar conforme processo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um dreno torácico, eu montei aqui previamente, para vocês entenderem como é que funciona. Ele é composto com o quê? Aqui, primeiramente, ele tem um tubo chanfrado, tá? Ele é radiopaco, vocês podem ver a grossura desse tubo, ele fica lá na pleura do paciente, ou no mediastino, onde que for tiver que o médico inserir. Ele tem essa linha azulada, vocês podem ver, porque ele é radiopaco, ou seja, no exame de raio-x ele aparece, tá? Bem nítido, o local onde foi inserida a drenagem torácica. Se o médico precisa ter uma certeza de que foi com sucesso a inserção, ele vai realizar o exame e vai aparecer o dreno mesmo em si e a parte azulada com mais nitidez. Aqui os furinhos, vocês podem enxergar, é a parte onde vai ser inserida lá no pleura do paciente, onde vai fazer a drenagem necessária. Então, esse aqui é o tubo rígido chanfrado. Aqui é o conector, tá? Ele conecta o tubo com o dreno, tá? Aqui é o médico, na hora do procedimento, ele vai fazer a montagem, já vai conectar em forma estéreo, tá? Para fazer a drenagem do tórax. Esse aqui é a parte distal do tubo, é uma mangueirinha mais longa, onde que nós vemos mais mais vezes, né, quando está com o paciente, a gente já está com o dreno inserido, a gente vê só essa parte da drenagem. Aqui é o clamp, tá, onde nós abrimos e fechamos, onde vamos fazer o controle, no caso de fazer um manuseio no paciente, eu fecho, tá, é a pinça, o clamp, para fazer o manuseio do paciente sem que o resíduo volte na mangueira, tá, e não esquecendo depois de descampear, é um controle para nós fazer o manuseio do paciente e precisa também fazer a troca do selo d'água. Aqui, nesse lugarzinho aqui, vocês podem ver, parece uma mola, ela é uma parte da extensão do dreno, onde vai conectar ao tubo em si. Este lado aqui é o respirador, onde faz a parte do resíduo não retornar, porque vai sair o ar por aqui, não tendo problema e tendo mais segurança na hora da drenagem, tá? E o tubo longo em si, tá? Vocês podem ver que o tubo aqui, ele contém 1 litro. Eu deixei até para vocês verem aqui uma simulação, para vocês entenderem como é que funciona a parte de selagem d'água. Falando na selagem d'água, o que é o selo d'água? Seria água destilada aproximadamente de 500 ml, dependendo do frasco, como esse frasco de 1000, suporto 500 ml para fazer uma contagem, tá? Aí, como é que eu sei, né, a quantidade exatamente que foi drenado lá da pleura do paciente, no mediastino, onde que seja que for? Simulando para vocês. Se eu tenho 500 ml aqui de água destilada, que é o selo d'água, e o paciente optou, né, obter, assim, em 6 horas, 700 ml no total, tá, do selo d'água em si, o que eu vou fazer? Eu já tenho 500 ml, que é o padrão do selo d'água, então eu vou somar com o restante que está aqui já no tubo do dreno. Se eu peguei 700 ml aqui no final do meu plantão, para vocês entenderem a diferenciação aqui da cor, tá? Eu consegui mais ou menos 150 ali de conteúdo do dreno do paciente. Então, para vocês entenderem que além do selo d'água, mais o conteúdo do paciente, eu somo os dois
e tiro esse 500 ml. Só vai me deixar, no caso, 150 ml ou 200 ml, o que for. Vai ser o contabilizado no balanço hídrico do paciente, que seria o quê? As perdas, tá? Isso é sempre contabilizado. Já parou para pensar que as melhores coisas da vida vêm nisso? Durante a cada 6 horas ou a cada 12 horas, vai depender do protocolo institucional do seu hospital, tá? Então, lembrando que na pós da contabilização não é necessário fazer a troca desse selo d'água, tá? Para poder contabilizar novamente no resto do plantão. E aqui no finalzinho, aqui no suporte, onde penduramos no leito do paciente, e tem drenos, tá? Que tem um suporte de dreno que fica abaixo do dreno. Esse modelo ele não tem. Tem uns que você pode deixar ele no chão, sim, tem o problema de contaminar o frasco. Tem uns que coloca pendurado no leito. Falando em pendurado no leito, qual que é a posição correta que eu introduzo, né? Que eu deixo esse dreno lá no paciente? É sempre abaixo do nível do tórax. Se está introduzido no tórax esquerdo do paciente, eu tenho que dar embaixo da cama do paciente, penduradinho lá no leito dele ou no suporte do dreno no chão. Falando no dreno, além desse tipo, que é o número 38, existe vários tamanhos de dreno, tá? Isso quem que vai decidir na hora de inserir é o médico. Esse aqui é o tamanho 38, esse aqui para mais específico, uma drenagem de grande quantidade, tá? Também tem, no caso de drenagem para pediatria, o NEL, tá? Já são um pouquinho menores, esse aqui é um 16, tá? Onde vai ser conectado no conector do dreno, tá? Aqui, bonitinho, conectado. Vai depender muito da patologia do paciente e com o que o médico vai decidir. Então, para vocês entenderem como é que funciona a conexão. Isso só cabe ao médico a decidir o que vai ser drenado. É mais assim para nosso conhecimento, porque existe tamanhos diversos do drenagem, tá? Do tubo do dreno de tórax. Na hora da montagem da bandeja, né, ele vai dizer para a gente exatamente o número do Franz, que é o número do calibre do dreno, para deixar separadinho, que na hora que ele for fazer a montagem, fazer o processo de inserção, ele vai pegar esse dreno e vai inserir no conector, que vai ser inserido no paciente. Por isso que é interessante nós, né, técnicos de enfermagem, entendermos os numerações do dreno, que são diversos. Agora, falando dos aspectos do dreno. O dreno de tórax, ele tem 2 tipos de aspectos de dreno, que é o aspecto de transudado e exudato. O transudato em si, ele contém pouca proteína, ou seja, ali o dreno, o débito do dreno vai ser bem clarinho, ele não vai ter resíduos como coágulos, não vai coagular espontaneamente, então, assim, vai ser parecido água bem amarelinha, tá? De aspecto bem clarinho. E tem o exudato, que exudato já entra na parte já de coagulação, pode ter resíduos de coágulo. Eu vou mostrar para vocês as características mais ou menos desses tipos de exudato de drenagem torácica, tá? Que tem presenças de fibrinogênio. Quais são os mais comuns na drenagem torácica? Podemos encontrar no débito, tá? Que é importante a gente anotar na relatório de enfermagem os aspectos da drenagem. O primeiro, que é o mais comum, é o sero hemático, tá? Que a gente vê muito em casos de lesões de trauma, podemos encontrar uma lesão com débito de sero hemático, que leva mais para um lado avermelhado, vocês podem ver aqui, tá? Aqui é um exemplo de aspecto, porque existem alguns tipos específicos e só vamos encontrar esses tipos específicos em exudatos, tá? O próximo que também vemos bastante na drenagem torácica seria secreção, aspecto turva, tá? No caso, quando já está começando a querer criar infecção ali na parte pleural do paciente, no medício do paciente, ou alguma outra coisa que ocorreu a ter uma drenagem nesse aspecto. Então, seria uma drenagem turva, tá? Levado para um lado mais amarelo escuro, tá? No caso de drenagem leitosos ou servoleitosos, ela já vai para um lado já aparecendo realmente um aspecto de pulso, que é muito comum a gente encontrar em piotórax, tá? Quando tem drenagem purulenta, já com uma infecção já avançada, tá? Então, é sempre drenado nesse aspecto bem mais, pode falar, mais grosso, ele tem uns resíduos realmente que lembram coágulos, mas são coágulos esbranquiçados devido à infecção que já está ocorrendo já há bastante tempo, tá? E também podemos encontrar drenagem torácica
hemática ou sanguinolenta, quando tem um traumatismo bem grave ali, que só está drenando sangue, encontramos bastante, e também com resíduos de coágulos. Então, os tipos mais comuns desses resíduos de aspecto de drenagem torácica são os resíduos de exudatos. Lembrando que o transudato, ele não tem resíduos com aspecto de coagulação e nem presença de fibrinogênio, só o exudativo, tá? É importante a gente entender esse tipo de aspecto, devido justamente no relatório de enfermagem, nós anotarmos, na hora que estamos fazendo a troca lá do selo d'água, o tipo de aspecto e a quantidade drenada, como eu falei agora há pouco, porque isso é contabilização, é um documento do paciente, comprovando que está tendo, assim, no caso, um resultado positivo ou negativo daquela drenagem torácica. Agora, falando em aspectos em geral, por que precisamos conhecer, né, em geral, o assunto drenagem torácica? O que nós fazemos, né, ali no processo, no procedimento, junto com o médico? O mais importante, nós que separamos o material, né, para o médico, que ele vai fazer todo o procedimento, vamos auxiliar desde o começo até a hora que for liberado ali a parte de drenagem, tá? Nós que vamos montar a bandeja. O que seria a bandeja? O mais importante, o princípio, assim, materiais de mesa. Seria o campo de mesa, que é um campo grande, tá? Um campo para ficar também no paciente estéril. A luva, de preferência, na hora do procedimento, pergunto para o médico qual que é o tamanho da luva mais específica que ele usa, tá? Os materiais seriam o tubo de dreno, como eu falei, o tubo em si, e o sistema todo que ele vai ser montado, ou caso de água destilada em frasco de 500, do soro fisiológico, dependendo da instituição onde vai fazer, né, esse tipo de procedimento. Par de suturas, né, pinças de suturas, fio de nylon 3 ou 4, ou fio ou Vicryl, vai depender também do que o médico for escolher. No caso, gases de fios, né, 3 fios, clorexidina, anestésicos locais. Então, vai ser uma gama de coisas que vai ser montado durante o procedimento, e nós vamos auxiliar a passar para o médico esse tipo de procedimento, tá? Afinal, acabando esse procedimento, depois no caso de for fazer um exame de raio-x para realmente confirmar se está ali, vamos identificar o frasco, né, do dreno de tórax, porque isso é uma padronização, eu acho que é de qualquer hospital, para justamente o controle, né, de débito, validade, enfim. Geralmente, tá, os frascos, eles não contêm esse tipo de identificação. Esse frasco que eu tenho aqui, ele já veio com essa identificação, mas nada mais que é um padrão que pode ser para qualquer outro tipo de frasco em qualquer âmbito hospitalar. Aqui, geralmente, o que nós colocamos no frasco de identificação? Primeiramente, o nome do paciente completo, tá? O quarto leito, tá? O horário que foi trocado, o selo d'água, tá? E ao dia que foi trocado. Tem lugares que pedem para colocar a data de nascimento do paciente, o número de atendimento. Isso vai depender do protocolo da instituição. Mas o certo validade de selo d'água geralmente é 24 horas. Se for trocado, no caso, às 7 horas da noite, por exemplo, vai vencer só 7 horas da noite no dia seguinte. Lembrando novamente, leia sempre o protocolo da instituição, porque nem todos os hospitais podem ser de 24 horas, pode ser de 12 horas, 6 horas, vai depender de onde você estiver. Mas, em geral, eu falo no modo de todos, né, de hospitais, que geralmente a validade de 24 horas da troca de selo d'água. Agora, vão me perguntar, qual que é a função do selo d'água, né? Por que eu preciso colocar aqui essa água para fazer a drenagem? Ele é nada mais que uma vedação aquática, tá? Para evitar que volte o ar pela parte da pleura do paciente ou que volte algum resíduo. Ele já faz seu mecanismo natural de vedação, assim evitando que suba novamente o conteúdo pelo dreno. Por isso que eu falo, quando eu for fazer o manuseio do dreno, sempre faça abaixo do nível do tórax do paciente. Se tiver que transportar o paciente para algum lugar na maca ou na cadeira de rodas, ou até mesmo deambulando, sempre não esqueça, né, de campear esse dreno e fazer, sim, o transporte. Acabou de fazer o transporte, deixou o paciente no seu local, descampeie, porque ele vai estar se movimentando, o que tiver lá dentro, lá no resíduo de pleura, ou no mediastino do paciente, vai já estar drenando naturalmente, isso é um bom sinal, tá, que ajuda
mecanicamente a fazer toda a drenagem desses resíduos. Então, os cuidados básicos, né, na parte de drenagem são essas. No nosso dia a dia, na parte dos técnicos, né, na troca de curativo, as trocas do curativo é sempre feita na hora do banho do paciente ou após, tá? O banho do paciente. E sempre na Boa técnica tarde, Juliana. estéreo, tá? Utilizando pinças ou luvas estéreis para fazer a limpeza. E a fixação da drenagem conforme ali a padronização do hospital. Tem uns que utilizam-se de gases estéreis para poder fixar a parte até do tubo, tem outros que só colocam o curativo em volta do dreno, então vai depender também de onde você trabalha. Eu acho que são as informações mais importantes para quem não conhece, tá? Tem muitas coisas, assim, além do que eu posso estar falando, que são bastante detalhes. Quem está fazendo estágio, pergunte tudo para o supervisor, queira aprender mais sobre a parte de drenagem torácica, não perca a chance. Se tiver com um paciente com cidreno, vá lá pertinho, dá uma olhada como é que funciona o aspecto de pertinho, porque isso é um ponto para vocês, porque isso vai, no seu dia a dia vai levar conta, né, por causa que vocês vão estar sozinhos, vocês vão ter que saber exatamente o que fazer com esse tipo de paciente com essa drenagem torácica. Então é isso, pessoal, eu fico com vocês por aqui. Qualquer dúvida relacionada à drenagem de tórax que eu não falei, deixe nos comentários, tá? Eu respondo. Convido a vocês a se inscreverem no nosso canal. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui de Portovac. Então, minha gente, esse aqui é o dreno de Portovac. Vou mostrar bem aqui como é que se faz as boas práticas. Isso aqui é um vídeo pequeno. Atenção para os materiais necessários. Após reunir o material, direcione-se ao quarto do paciente. Apresente. Solicite que confirme o nome completo e a data de nascimento, confrontando com as informações da pulseira de identificação e da prescrição médica. Explique sobre o procedimento que será realizado. Abaixe as grades. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool a 70%. Coloque a máscara, os óculos, calce as luvas. Umedeça as gases com álcool a 70%. Mantenha Esse daí é o dreno de Portovac. Abra a tampa do reservatório e despreze o conteúdo. Observe a cor, aspecto, quantidade e odor.
Realize a desinfecção da tampa do reservatório com a gás e com álcool 70%. Estabeleça o vaso novamente e feche a tampa do reservatório. Despince a extensão do dreno. Despreze o material drenado no expurgo e lave o reservatório gradual. Higienize as mãos e realize a anotação de enfermagem. Agora eu vou mostrar o dreno de Care. Porque a vida é um bom de vida. Seleção Ipanema sempre nova. Modelo pro bom de todo brilhar. Que é justamente para drenagem biliar. Saudações a todos, meu nome é Chance Hell, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde. Neste vídeo falaremos sobre colangiografia pelo dreno de Care. Muitas vezes o cirurgião faz cirurgia das vias biliares ou faz colecistectomia e deixa um dreno de Care dentro da via biliar principal. Este é o dreno de Care. Ele tem essa porção mais longa que fica para fora do paciente e essa porção em forma de T que fica dentro do hepatocolédoco. Temos aqui nessa figura o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo, o ducto hepático comum, o colédoco, e aqui entraria o ducto cístico e, nesse caso, foi feita uma colecistectomia, então retirou-se a vesícula biliar e o ducto cístico, e na abertura introduziu o dreno de Care. Então, essa porção fica para fora do paciente e aqui dentro do hepatocolédoco fica essa porção em formato de T. Isso permite que a bile seja drenada aqui nessa região e se houver alguma obstrução distal, a bile passa a ser drenada para fora do paciente, externamente. Então, para fazermos esse exame, primeiro nós devemos fazer uma radiografia simples do abdômen. Veja aqui o dreno, essa porção está para fora do paciente, aí entra, e aqui tem a porção em T que está dentro do hepatocolédoco. Posteriormente, devemos injetar contraste para dentro do dreno, esse contraste vai extravasar para dentro do hepatocolédoco, vai opacificar as vias biliares, aqui intrahepáticas, extrahepáticas, não? O ducto hepático comum, o colédoco, até extravasar para o duodeno. E o que vemos nesse caso é um colédoco um pouco dilatado e a presença de uma falha de enchimento arredondada na porção distal do colédoco, dentro do colédoco. Então, isso aqui é um cálculo residual. Essa é a imagem que procuramos, é o que o cirurgião precisa saber, se há ou se não há cálculo residual para ele tomar a conduta seguinte. Neste caso, portanto, há uma colédocolitíase, um cálculo impactado na porção distal do colédoco. Agora vamos falar um pouco a respeito da realização desse exame. É fundamental que tenhamos alguns cuidados para que o exame fique bom. Primeiro, é necessário que você feche o dreno, isto é, normalmente esse dreno ele vai para uma pequena bolsa, onde fica drenando uma pequena quantidade de bile. Então é necessário que você crampeie esse dreno para que ele pare de drenar. A seguir, é necessário que você faça uma asepsia muito bem feita na região onde você irá introduzir a agulha da seringa para injetar o contraste. Porque é imprescindível, é fundamental que a asepsia seja perfeita, já que não devemos, de modo algum, levar infecção para dentro da via biliar. Em terceiro lugar, não deve haver nenhuma bolha de ar, nenhum conteúdo de ar dentro do dreno, nem dentro da via biliar, porque o ar dentro do colédoco, ele também forma uma bolinha escura, exatamente igual à imagem do cálculo. Portanto, você poderá confundir bolha de ar com cálculo. Então, é necessário que você retire o ar do dreno dentro do colédoco, ou do colédoco. Como é que fazemos isso? Você introduz uma seringa com agulha e aspira para que saia todo o ar ali de dentro, e o contraste, a seringa que tem a contraste, ela não deve ter
nenhuma bolha de ar, não deve ter nada de ar dentro dela. Em seguida, você introduz a agulha na porção do dreno, na porção própria do dreno. Ele tem uma área onde tem uma saída com uma borracha, que é exatamente para você inserir a agulha ali. Injeta o contraste lentamente. Você não pode injetar com pressão esse contraste. Injeta o contraste lentamente. Se for na escopia, você já visualiza a posição. Se não for, você injeta aí 2 ou 3 ml de contraste, radiografa, para você ver a posição, porque nem sempre o AP é a melhor posição. Às vezes é necessário fazer uma oblíqua para que o colédoco fique bem visualizado. Normalmente, uma oblíqua posterior direita. Como é que faz isso? Levanta um pouco o lado esquerdo do paciente e coloca um travesseiro no lado esquerdo do paciente. A seguir, você continua injetando o contraste, sem muita pressão, e faz as radiografias. Normalmente 10 ml, né, uma seringa com 10 ml, contendo ou contraste puro ou contraste diluído, 2:1 ou meio ou 1:1, já é o suficiente. Você, então, faz as radiografias, verifica se a posição ficou boa, verifica se há algum cálculo residual, como neste caso havia, e depois você faz uma radiografia tardia para ver se o contraste fluiu da via biliar para o duodeno. E aí terminou o exame. Aí, então, você abre o dreno, né, descrampeia o dreno e libera o paciente. Ok, então nesse vídeo nosso objetivo era mostrar aqui um caso de cálculo residual no colédoco, aqui a falha de enchimento, e conversar um pouco a respeito dos cuidados necessários para que você faça um bom exame, né? Fazer uma boa asepsia, não esquecer de crampear, né, de fechar o dreno, retirar conteúdo aéreo do dreno ou do colédoco, injetar lentamente, tomar cuidado com a posição, com o posicionamento do paciente, fazer as radiografias e fazer uma radiografia tardia. E, no final, abrir o dreno. Ok? Então, nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Agora eu vou falar do de Penrose também, viu? Vou mostrar aqui o vídeo para vocês terem uma noção do que seria o dreno de Penrose. Vou botar um curto. Professora, qual é o que fica na cabeça, que coloca na cabeça? Pode ser o de Portovac também. É, né? É, vamos ver aqui esse dreno de Penrose, só para vocês terem uma ideia do que seria esse dreno. Aqui tá vendendo. Vou botar aqui. Together, we can accomplish more. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o dreno de Penrose, que é um assunto também bastante interessante para quem está fazendo estágio, quem vai começar estágio, ou quem começou a trabalhar e que viu um pouco sobre esse assunto durante o curso. O dreno de Penrose, o que é o dreno de Penrose? Ele é um material, é um dreno material feito de látex, tá? Um tipo de borracha, tá? Que é utilizado em cirurgias que possam implicar, no caso de uma ferida operatória, um acúmulo de líquido, pode ser líquido infectado ou não infectado, portanto, ele pode criar um abscesso na ferida operatória e precisa drenar aquele líquido ali dentro da incisão cirúrgica. Então, o cirurgião, ele faz um procedimento utilizando esse tipo de dreno. Agora, uma curiosidade, por que esse nome desse dreno, que é o dreno de Penrose? Quem é que deu esse nome? Foi graças a um cirurgião, tá? Ginecologista, é um médico americano chamado Charles Bingham Penrose. Ele inventou esse método, esse tipo de dreno para cirurgias abdominais, por isso que ele batizou com seu sobrenome, que ficou conhecido, então, no mundo da medicina e na parte da saúde, como o dreno de Penrose. Agora, como é que funciona, né, a drenagem em si com esse tipo de dreno? Imagina uma incisão cirúrgica, vou dar um exemplo, uma incisão de uma fratura de fêmur, onde é necessário abrir ali a incisão local da fratura, o médico vai arrumar a fratura, e ele sabe que ali pode ocasionar um abscesso, que é um acúmulo de líquidos após o operatório, tá?
Ele vai fazer a incisão cirúrgica necessária para fazer a correção e ele vai criar uma contraincisão. Ele não vai colocar esse dreno de Penrose na incisão em si. Ele vai criar um orifício embaixo ou do lado da incisão, onde vai inserir esse dreno com a ajuda de pinças estéreis cirúrgicas, onde ele vai fazer ele vai pegar a pontinha do dreno, vai colocar nessa contraincisão e puxar para dentro da incisão cirúrgica. Geralmente, esse dreno de Penrose ele é bastante comprido, ele coloca praticamente mais da metade desse dreno dentro da incisão, onde espera-se a drenagem em si do líquido acumulado, que pode estar acumulando conforme depois do pós-operatório. Após a incisão, após a cirurgia, que foi fechada a incisão e vai manter aquele dreno de Penrose, geralmente é mobilizado e tracionado a cada 12 horas para poder, conforme o tempo, retirar esse dreno, para se obter melhoras, se parou de fazer a parte de drenagem, se diminuiu, ele é cortado e é colocado uma espécie de alfinete, igual aquelas de fralda, só que esterilizado, para ter a segurança de não voltar para dentro da incisão. Esse tipo de procedimento é pós-operatório, isso conforme o tempo vai passando, o paciente vai estar internado, é um dos cuidados de enfermagem, então vai ser tracionado conforme a cada término de plantão, e depois anotando as características em si do dreno. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse dreno em si. Geralmente, quem está fazendo estágio na parte de clínica médica ou clínica cirúrgica, pode ver esse dreno de Penrose, só que a pontinha dele ali na incisão cirúrgica. Quem nunca viu, no caso, quem começou a trabalhar, que é difícil ver um dreno desse nas mãos, né, que é material de centro cirúrgico, geralmente quem manuseia é o pessoal do centro cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês o material, é muito interessante, ele é comprido, tá vendo? Pode ter um tamanho de 20 a 30 centímetros, dependendo do fabricante. Tem numerações de 1 a 4, esse aqui é a numeração número 2, ele não é muito grande, e, como eu falei, é colocado quase que mais que a metade desse dreno dentro da ferida operatória e deixado na contraincisão para fora para fazer a drenagem, tá? É geralmente tracionado de 2 a 3 centímetros desse dreno de Penrose para poder depois, mais para frente, ser retirado totalmente. No caso, uma dúvida também quem que pode tracionar esse dreno de Penrose? Não é qualquer pessoa, não é assim, uma atribuição que seja da competência de todos da enfermagem. Eu vou explicar para vocês que existe uma resolução, que é a Resolução de Santa Catarina, número 007/CT/2015, onde eles frisam bem que é uma competência de privativo do enfermeiro, por ser um procedimento de alta complexidade, pode ocorrer infecção ou retirada errônea da incisão cirúrgica, então é um procedimento que cabe ao enfermeiro fazer retirada desse dreno. Ele lembra bastante um dedo de procedimento, ele é praticamente o mesmo material que uma luva de borracha, tá? Vocês podem ver, conforme o tempo vai passando, que está com o paciente já ali na incisão cirúrgica, ele vai mudando a coloração, ele vai ficando um pouco amarelado, para mais escuro, porque ele já está um tempo ali na ferida operatória do paciente, isso para lembrá-la também, na parte da equipe de saúde, que existe um tempo certo para ficar com esse tipo de dreno, ele não pode permanecer por muito tempo com esse dreno, então, conforme o tempo passa, ele muda a coloração, como se, imagine uma luva de procedimento que nós usamos, conforme o tempo que você está com aquela luva, ela também vai mudando a coloração, vai ficando meio amarelada. Isso quer dizer que ela já está há muito tempo sendo usada. Então, isso é para lembrar mesmo que existe um tempo certo para retirar o dreno de Penrose. Isso também vai caber ao médico, se ele avaliar, acha que pode retirar antes ou permanecer, isso também depende do médico, tá? Alguns cuidados, né, na parte de manuseio. Como nós não podemos tracionar esse dreno, o que nós podemos fazer? A parte de curativo. Geralmente é utilizado na oclusão desse dreno de Penrose, dependendo dos casos, se o médico fala que não precisa contabilizar a quantidade de secreção saída desse dreno, podemos colocar com uma gaze estéreo ocluída em cima do dreno de Penrose, ou quando o médico pede para fazer o balanço hídrico, contabilizar a quantidade de secreção que são naquele dreno, a gente utiliza uma bolsa de colostomia descartável, tá? Eu vou explicar também para vocês como é mais ou menos uma bandeja que pode ser montada na parte de curativo.
Lembrando que é um procedimento asséptico estéreo, tá? Isso aqui é mais para vocês entenderem como ele é um dreno em si, porque geralmente, como eu falei, a gente vê só a pontinha, a gente não imagina que é tão comprido um dreno como esse. O que eu posso fazer para montar uma bandeja? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma bandeja de curativo para troca, no caso do curativo do dreno e a limpeza em volta do dreno. O que eu preciso numa bandeja? No caso de luvas de procedimento, tá? Que é luvas sem estéreis, uma ampola de soro fisiológico para fazer a asepsia local, tá? Um antisséptico também para fazer a limpeza e desinfecção em volta do local do dreno, tá? No caso de um par de curativo, que seria um instrumental para fazer o manuseio das gases estéreis, como é um exemplo, eu não estou utilizando um pacote estéreo, mas precisa estar esterilizado certinho no pacote fechadinho, para na hora do manuseio abrirmos na técnica certinha, para evitar contaminação na ponta, tá, dos instrumentais. Um pacote de gases ou 2 pacotes de gases estéreis, dependendo se você está vendo que é muita secreção ou pouca, ou precisa de mais gases, contabiliza-se a quantidade necessária. Eu peguei aqui um exemplo de um pacote de gases de 3 fios, tá? No caso, se eu preciso da bolsa de colostomia descartável, para poder colocar em volta do dreno após a limpeza, tá? Eu vou mostrar para vocês uma simulação, uma maquete que eu montei, tá? Para explicar realmente como é feito na parte da limpeza do dreno, em passos, para vocês entenderem como é que eu começo, por onde eu preciso começar, né, a fazer o procedimento. Eu preciso também verificar, no caso do aspecto da secreção, é um fator importante também. Quando nós vamos limpar um dreno de penroso, precisamos observar a coloração que está saindo naquela secreção, se ela pode estar cirosa, seremática ou sanguinolenta, que é a mesma coisa que um hemático, tá? A quantidade, se eu preciso contabilizar, eu posso pegar uma cuba-rim, colocar a parte da secreção da bolsa, dentro da cuba, vou pegar uma cálice, principalmente, se puder, cálice com graduação, para poder pegar certinho a quantidade de ml que foi drenada, tá? Anotar no relatório essa quantidade de secreção e, no caso do balanço hídrico, também as perdas pelos drenos, quantidade de dreno, onde está localizado, que região que está localizado esse dreno, se é no flanco direito ou esquerdo, na parte na femoral, se tiver lá no dreno, na incisão de fêmur, coloca na femoral qual lado, tá, do fêmur. Anotar também que foi trocado o curativo, como é que foi feito o material utilizado. Então, todos esses fatores são importantes no relatório de enfermagem que nós técnicos fazemos, porque fazemos o curativo e o tracionamento que faz o enfermeiro. Ele vai avaliar junto na hora lá da troca do curativo se há necessidade de já tracionar esses 2, 3 centímetros, e após isso, faremos o curativo. Lembrando que o enfermeiro precisa também estar utilizando de luvas estéreis para fazer o manuseio desse dreno de penroso para fazer o tracionamento. Para o que precisa de ser luva estéreo? Para justamente evitar a contaminação ali do lumen do penroso para dentro da incisão cirúrgica. Então, tem que ser um material totalmente asséptico. Então, vamos ver agora a simulação de como é feito a limpeza do dreno de penroso. Vamos ver agora. Então, vamos mostrar para você uma simulação, tá, de um curativo, uma incisão com o dreno de penrose, para entender o procedimento da limpeza e a troca da bolsa. Eu vou simular aqui uma incisão abdominal, tá? Tem a incisão em si e a incisão com o dreno. Antes de mais nada, nós vamos lá ao leito do paciente, identificamos o paciente, para ver se é o mesmo, conforme nós precisamos trocar. Após a confirmação, nós orientamos a ele o que nós iremos fazer, tá? Conforme a troca, para ele colaborar também para ser mais rápido o procedimento. Nós vamos expor somente a área onde precisamos fazer a troca, no caso do abdômen do paciente, e vamos observar o aspecto do dreno, aqui na bolsa da colostomia. No caso, foi drenada no dreno de penrose uma secreção seremática. Eu ainda não sei a quantidade drenada, mas eu vou mostrar para vocês em seguida a quantidade que foi debitada dessa bolsa, mas precisamos ver a coloração e o aspecto, se tem resíduos de esfacelos, fibrina, e a coloração em si. Aqui, no caso, como é serohemática, precisamos relatar que o paciente apresentou débito com serohemático. Vamos, primeiramente, tirar a bolsa com cuidado para não tracionar o dreno em si, tá? Nós vamos retirar com luvas de procedimento a bolsinha com cuidado para que não
tracione o dreno. Eu vou separar aqui a bolsa, reservar no local apropriado. Vocês podem ver que aqui a parte de contra-incisão com o dreno de Penrose e a incisão em si do paciente. O que precisamos fazer? Já separar com um par de curativo uma gaze embebida com soro fisiológico. Eu vou pegar para vocês entenderem aqui, tá? Para fazer a limpeza no local da incisão cirúrgica. Vou pegar aqui o sorinho. Vou primeiramente limpar a sujidade em volta da contra-incisão, tá? Separar, pegar outra gaze e limpar em cima do dreno, tá? Para tirar o resíduo que tem em volta do dreno em si. Separa a gaze suja, pego outra gaze embebida com clorexidina, tá? Para fazer a asepsia local. Já embebida com a gaze, já faço de novo a limpeza em volta da contra-incisão. Lembrando que já a parte de asepsia, separa a gaze, pego uma outra gaze limpa e faço a asepsia em cima do dreno. Em cima e embaixo. Já separado, já feito o curativo em si, eu vou precisar pegar a bolsa de colostomia nova ou uma gaze, no caso, se não precisar fazer o débito da contabilização da bolsa de colostomia, eu pego uma gaze estéreo e eu coloco em cima do dreno. Se não, eu pego uma bolsa de colostomia descartável e eu vou retirar aqui o local do buraquinho para poder colocar a incisão e retiro o adesivo, tá? Para poder colar ali na incisão do paciente, em cima do dreno. Eu vou pegar a pinça ainda esterilizada para poder segurar o dreno de Penrose, tá? E segurar aqui, praticamente deixar uma posição da bolsa para poder confortavelmente posicionar o dreno de Penrose. Então, eu vou pegar novamente aqui a pinça, já pegando a pontinha já limpa. Insiro com cuidado dentro da bolsa de colostomia. E vou, bem com cuidado, tá? Colocando na pele do paciente. Não tem problema se deixar o dreno assim, nessa dobradura, tá? Ele, conforme o movimento do paciente, ele vai se estendendo para baixo e vai fazer o seu débito certinho, sem problemas, tá? Basicamente, essa que é a troca de um curativo de dreno, ele é bem simples. O que precisa é só prestar atenção se está bem vedado em volta do peridreno, tá aqui da incisão do paciente, do dreno de Penrose, para não haver a perda de débito da secreção em si. É recomendável que a troca da bolsa de colostomia ou a gaze em si seja feita a cada 6 horas, tá? Ou no final do plantão. Se não tiver com muito débito, no caso de uma bolsa de colostomia apresentar com pouco débito, eu posso segurar essa bolsa até o final de um plantão de 12 horas. Se tiver com muito débito extravasando, eu preciso retirar o mais rápido possível, fazer uma outra troca e um outro curativo. Há incisões que não são necessárias a oclusão, tá? Pode ser que o médico fale que não precisa estar limpo e seco, mas eu preciso continuar a fazer a oclusão do dreno de Penrose justamente porque é uma área úmida e vai fazer o seu extravasamento de secreção. Então, toda vez que tiver com um procedimento com o paciente com dreno de Penrose, sempre atenta se está a coloração da borracha, se está muito escurecida, amarelada, porque já está muito tempo com o paciente, e se está com muita secreção ou pouca secreção saindo. Continuando, então, sobre o assunto, uma coisa também que pode cativar um pouco de curiosidade dos estudantes de enfermagem, na parte de estágio, é sobre a coloração dos aspectos do dreno, que existe 3 tipos de coloração em geral. Os mais comuns nós encontrarmos esse tipo de drenagem de Penrose é a secreção serosa, serohemática, hemática ou sanguinolenta. Como é que eu sei o aspecto e a coloração desse tipo de secreção para mim anotar no relatório de enfermagem? Eu separei para vocês 3 amostras desse tipo de aspecto para vocês entenderem, tá? O que é uma secreção serosa? Vendo pela coloração, vocês conseguem enxergar, ela leva para um lado de salmão para mais claro, ou um bege, um pouquinho clarinho. Então, ele é seroso, ele lembra um pouquinho do aspecto de cera. É um líquido bem clarinho, tá? Conforme nós vamos pegando na bolsa de colostomia e tiver com esse aspecto, então nós relatamos que ele está com um aspecto seroso.
E lembrando que também preciso contabilizar a quantidade se o médico pede para fazer o balanço hídrico. Aqui, como é um tubinho de ensaio, eu peguei aqui mais ou menos uns 34 ml de secreção serosa do dreno de Penrose. Agora, para vocês entenderem o que é a secreção serohemática ou serossanguinolenta, também podemos colocar no relatório. Já leva mais para um lado mais alaranjado, avermelhado, tá? Porque ele contém o líquido seroso, mas um pouquinho de porção de sangue, bastante diluído na secreção, por isso falando que é um serohemático ou serossanguinolento. Ele já é uma coloração um pouco mais escura que a serosa, sendo um meio termo entre o seroso e o hemático. Aqui também peguei uma demonstração de 34 ml de aspecto serohemático ou serossanguinolento. Eu preciso relatar isso no relatório, conforme eu estou verificando ou olhando nesse tipo de secreção. E para vocês entenderem a secreção serohemática, no caso, secreção hemática ou sanguinolenta, já é aqui no caso, já literalmente secreção avermelhada, já levado mais para o lado do sangue, tá? Podendo ser um pouco mais escuro, lembrando de um pouco de coágulos, tá? Bastante escuro, ou também um pouco mais claro, vai variando conforme o tipo de ferimento ou o tipo de incisão cirúrgica. Aqui no caso, eu peguei um 34 ml de aspecto hemático ou sanguinolento. Vale lembrar que é sempre importante nós conhecermos os tipos de aspectos, tá? Porque isso é colocado no relatório de enfermagem como fazendo parte dos cuidados da limpeza e do curativo do paciente. Então, temos que identificar os 3 tipos de secreção, podendo se variar entre os 3 tipos. É muito raro os casos quando tem uma secreção purulenta. Então, assim, eu estou mostrando para vocês os 3 tipos mais comuns que nós encontramos, que é o hemático, que é o hemático ou sanguinolento, o serohemático ou serossanguinolento, ou o seroso. Então, vocês podem ver os 3 tipos de aspecto, podendo pegar no dreno de Penrose, no caso de uma colostomia que está sendo contabilizado. Então, essas são as dúvidas mais básicas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida relacionada ao dreno de Penrose que eu não tiver falado, vocês podem deixar nos comentários, que eu respondo conforme vão me perguntando. Para quem não se inscreveu no nosso canal, convido vocês a conhecer nosso canal. Temos outros vídeos falando sobre outros assuntos e diversos temas, tá? Convido a se inscrever em nosso canal. Eu fico com vocês por aqui e até breve, pessoal. Muito obrigada. E aí? Entenderam o assunto de drenos? Muita coisa, viu? Deu para ver muita coisa, né? Então, assim, qual é o objetivo mesmo dos drenos? Bora lá, Natália. Se alguém lhe perguntasse hoje, Natália, para que o médico disse que vai fazer uma cirurgia, que tem que colocar um dreno, tu sabe me falar para que é esse dreno? É o objetivo do dreno, né? Sim, para que é? Para que é esse dreno? Para permitir a saída de ar, de secreção. Justamente, é isso mesmo. Ó, se a gente for fazer um curativo numa parte externa, eu tenho como retirar as secreções, né? Mas se eu for fazer um curativo de uma parte que foi feita a cirurgia interna, como não dá para cicatrizar porque está fechado, vai acumular secreção lá dentro. Então, para isso, tem que se colocar um dreno. Eu não sei se vocês observaram lá no vídeo que ela disse que o dreno fica lá na grade da cama, né? Por quê? Porque o ideal é sair de dentro da área que foi feita a cirurgia para escorrer para o dreno. Nós temos aí os tipos de dreno, os de drenagem aberta e os de drenagem fechada. De drenagem fechada, eu posso classificar aquele Jackson Pratt, o de Portovac, que é aquele da sanfoninha,
Eu posso classificar outro fechado, o de tórax. Ela disse até como é que faz para trocar o dreno de tórax. Ela disse que você pinça, não pode manipular o dreno de tórax, não pode colocar acima, eu não posso pegar no dreno de tórax e levantar, ele tem sempre que estar abaixo. Por quê? Porque se eu levantar, vai entrar ar dentro do pulmão, ou ar ou líquido, e aí vai causar o pneumotórax. Então, quem está com derrame pleural faz justamente a drenagem torácica, que é colocar aquele vidro, que foi o primeiro vídeo que eu mostrei, que é colocar aquele vidro, né, com selo d'água, e ali você vai trocar aquela secreção que foi drenada todo dia. Vai medir, que ele tinha até uma partezinha de cima, que era uma secreção sanguinolenta. Então, você vai trocar. Para trocar, você tem que fechar. Eu não posso me movimentar com aquele dreno, ele estando aberto. Até para o paciente se levantar e caminhar com ele, às vezes você vê o paciente caminhando com ele no hospital. Só que ele tem que estar fechado, pinçado. Porque se deixar aberto, pode entrar ar e água, que a secreção pode voltar para o pulmão, aí dá o pneumotórax. Então, para isso, quando vai ser transportado, quando vai ser movimentado, o dreno de tórax, ele tem que ser pinçado, fechado. E aí, quando ele é fechado, aí você abre o vidro, retira a secreção, troca o selo d'água, é trocado o soro, né? Que no caso é um vidro de soro. Aí você volta o soro para dentro, fecha, aí é que abre o dreno novamente, que é justamente para trocar essa secreção. Quanto mais limpa a secreção for saindo, mais perto de cicatrizar está. Significa que está cicatrizando a parte de dentro. Lá no dreno de Kerr, que é um dreno que é justamente para drenar a secreção biliar, né, da vesícula biliar, quando é feito cirurgias de colecistectomia, né? Porque tem o colédoco e tem a colecistectomia, que é a retirada de pedras na vesícula. Então, quando é feito esse tipo de cirurgia, coloca-se o dreno de Kerr, que é um dreno que ele também mostrou, né? Que é um pedaço de borracha em forma de T, que é semelhante àquela sonda de látex. E aí ele vai drenar lá do canal da vesícula biliar, vai drenar a bile para a cavidade externa. E nós temos também o dreno de Penrose. Esse dreno de Penrose foi o último que a gente mostrou. Ele fica só um pedacinho do lado de fora. O que é que a gente vai fazer, professora? O que é que eu tenho que fazer com esse dreno? Vai limpar a parte de fora, vai espremer para saber se sai mais líquido. Então, o líquido vai... Geralmente, os hospitais colocam a bolsa de colostomia, que aquela bolsa de colostomia, ela não vai ficar aquela melequeira, né? Que é secreção, fede, né? A secreção que vem de dentro da ferida. Então, para evitar essa melequeira, então ele drena dentro daquela bolsa de colostomia, que é um saquinho de plástico. Mas, às vezes, o hospital não bota aquele saco de plástico. Ele bota só um monte de gases em cima. Aí vai molhando essas gases. Aí essas gases têm que ser trocadas pelo menos a cada 2, 3 horas, porque encharca muito. E aí fica aquele líquido esverdeado, amarelado, então é muito nojento, né? Então tem que estar trocando direto aquele curativo. Então é melhor colocar a bolsa de colostomia, porque a bolsa de colostomia facilita a retirada desse líquido, né? E até, às vezes, a medição, quer dizer, a medida daquele líquido. Alguém perguntou nas cirurgias neurológicas qual é o dreno. Geralmente, nas cirurgias neurológicas, é o dreno de Portovac, que é aquele da sanfoninha. E nas cirurgias também de mastectomia, que é a retirada da mama, né? Ou então de tumores cerebrais, é aquele também de Portovac, que é o da sanfonia. Então, ali permite a medida
sempre que vocês têm que ter em mente o que é que se deve fazer com os drenos é manter, né, limpo e medir a quantidade de líquido drenado. Por quê? E a cor. Quanto mais for diminuindo esse líquido, mais mais bom estado estará a ferida. Quer dizer, mais curada, né? Mais cicatrizada estará o local que foi feita a cirurgia ou que foi feito a ferida. Tá certo? Mais alguém quer perguntar? Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Juliana, Francisca dos Reis, Maria do Livramento, Rita Miranda, Leila Andrade. Bora lá? Mais alguma dúvida? Quem cala consente, né? Não. Eu vou entender que vocês entenderam tudo. Podemos encerrar, né? Pode. Eu vou mandar o exercício para vocês, tá bom? Vou fazer o exercício agora aqui, elaborar e mando para vocês daqui a pouco, tá certo? Tá bom. Tá Pois bom. muito obrigada pela participação. Um bom final de semana, uma ótima eleição para vocês, tá? E uma Tá bom. ótima semana. Obrigada. Obrigada. Tchau. Nada, tchau. A gravação vai ficar aí no grupo. Não vou mandar o link hoje, porque só aparece amanhã a gravação. Aí amanhã bom. eu mando de novo no grupo. Certo. Tchau.